Estamos de volta com a nossa retrospectiva 2022. Um ano marcante para a política. Uma acirrada e polêmica sucessão nacional, marcada pela polarização entre dois candidatos: o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No âmbito estadual, a corrida pelo Palácio de Karnak, a disputa por cadeiras no Legislativo. Um ano que, do começo ao fim, a política teve uma forte atuação na vida dos brasileiros e dos piauienses. Em fevereiro, por exemplo, foi a visita no Piauí do primeiro presidenciável, ou quase presidenciável. O ex-ministro Sérgio Moro, ele filiado ao Podemos, visitou o Piauí, aqui fez uma articulação para fortalecer o partido, com João Vicente Claudino saindo do PTB e reestruturando o Podemos no estado e com a finalidade de viabilizar uma espécie de terceira via nacional, mas que acabou ele mudando de partido, mudando de domicílio eleitoral e mudando de projeto. Deixou de ser candidato à presidência, desistiu logo no começo da pré-campanha, optando para disputar e sendo eleito a senador pelo estado do Paraná. Em fevereiro também houve um registro interessante em Teresina no âmbito da administração municipal. A ETURB era uma empresa letra morta na administração, periférica. O prefeito, doutor Pessoa, resolveu dar uma revitalizada na instituição, nomeando o filho, João Duarte Pessoinha, e transferindo responsabilidades para dar exatamente aquela estatura à ETURB na administração municipal. E um ponto muito polêmico foi a transferência da bilhetagem eletrônica do setor empresarial para a ETURB. Não foi bem sucedida. A situação acabou na Justiça sendo judicializada com uma ação do Ministério Público com apoio do setor empresarial e acabou ficando pelo caminho. O ano termina sem essa bilhetagem definida para quem de fato executa. Esse mês também foi marcado por um fato político envolvendo o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, que decidiu, ao deixar o MDB, migrar para o Republicanos, com a finalidade de estruturar o partido no estado e buscar uma boa posição na campanha eleitoral. O projeto fracassou, elegeu apenas um deputado estadual, João Alencar, e mais ficou patinando na eleição majoritária e também ficou muito aquém nas pretensões do partido para a eleição legislativa. O primeiro semestre na parte administrativa envolvendo Teresina também teve alguns dissabores, exatamente em serviços básicos para a população. O transporte coletivo permaneceu em greve, em dificuldade, em situação extremamente complicada, os usuários na mão, a prefeitura sem solução para o setor. Da mesma forma, na educação, uma greve que durou mais de 100 dias na rede municipal e também muito prolongada no nível estadual. Eu diria assim que foram episódios em setores essenciais, educação e transporte coletivo, que resultaram em muitos prejuízos para a população. Final de março, começo de abril, a política foi marcada por fatos interessantes em nível estadual. Pela primeira vez, uma mulher assume o governo não interinamente, como já havia acontecido com a vice Regina Souza e com outra vice no período também um pouco mais atrás, com Margarete Coelho. Agora, Regina Souza assume definitivamente o governo. Ela é elevada ao poder com a renúncia de Wellington Dias para disputar a vaga piauiense no Senado Federal. Um fato histórico de relevância. Pela primeira vez, uma mulher assume o governo do estado do Piauí. E logo depois, em abril, o então secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, se lança na política, agora com todas as letras. Ele passa a ser pré-candidato das forças governistas ao governo do estado. Na oposição, uma confirmação. O ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, deixa o PSDB, assina ficha de filiação à União Brasil e se apresenta como candidato da oposição ao governo do estado, numa dobradinha com o progressista, tendo como vice a deputada federal Iracema Portela. Junho, final praticamente da pré-campanha. E começa julho com as convenções partidárias. O momento, eu diria, festivo da política estadual, onde os partidos lançaram candidaturas, os pequenos, os médios e principalmente as grandes agremiações políticas. De um lado, o bloco oposicionista com Silvio Mendes e Iracema Portela, apoiada pelo ministro Ciro Nogueira. Do outro lado, as forças governistas com Rafael Fonteles, Temístocles Filho do MDB e Wellington Dias formando uma chapa majoritária. Aí já estava desenhada a disputa pelo poder no estado do Piauí. Depois das convenções partidárias, no começo de agosto,
a campanha ainda não tinha oficialmente iniciado, mas foi a visita do ex-presidente Lula, a grande estrela do PT, âncora da campanha de Rafael Fonteles, o Wellington Dias, Temístocles Filho, visita o Piauí, realiza um ato num ambiente fechado, mas com forte presença popular. Começava ali a campanha nacional no estado e, sobretudo, a maior visibilidade da campanha de Rafael Fonteles e os seus aliados no estado. A campanha para valer começou no dia 16 de agosto e a TV Cidade Verde largou na frente, realizou o primeiro debate com todos os candidatos que disputaram o governo do estado. Foi um momento interessante na campanha, porque foi a arrancada de grande repercussão nas mídias sociais, na população, aquele primeiro encontro de ideias e de candidatos. E aí, naturalmente, que se sobressaíram os candidatos dos grandes partidos. De um lado, Rafael Fonteles com PT, MDB e aliados, e do outro, Silvio Mendes com União Brasil e Progressistas. Começava ali a se desenhar uma disputa bastante polarizada no estado do Piauí. Esse debate teve uma particularidade que viralizou nas redes sociais. A candidata do PCO, Lourdes Mello, num diálogo que teve lá no calor do debate, em que o mediador Joelson Giordani estabelecia como critério, norma, autorização para os candidatos se manifestarem. Quando Lourdes Mello disse: "Você quer me calar?" Essa frase foi grande repercussão nacional, a ponto de até dar visibilidade que ela nunca imaginava que pudesse ter através desse debate aqui na TV Cidade Verde. Outubro, o mês das eleições. O primeiro turno do estado do Piauí marcou o resultado que, de certo modo, estava previsto até nas pesquisas. Não se sabia o tamanho da vitória, mas foi surpreendente a supremacia de Rafael Fonteles sobre o candidato opositor Silvio Mendes. Venceu com mais de 300 mil votos de maioria. A disputa surpreendente ficou por conta da vaga piauiense do Senado Federal. Joel Rodrigues e o Wellington Dias travaram uma disputa acirradíssima e o ex-governador, 4 vezes governador do estado do Piauí, passou apertado para vencer o ex-prefeito de Floriano, uma diferença em torno de 70 mil votos. Foi a apuração de maior equilíbrio naquela noite de domingo do dia 3 de outubro, mas que garantiu a eleição no primeiro turno de Rafael Fonteles e de Wellington Dias para o Senado pela vaga piauiense. No Brasil, a disputa muito acirrada entre Bolsonaro, candidato à reeleição, e Lula, candidato da oposição. Porém, essa disputa no Piauí foi, de certa forma, muito desequilibrada e favorável ao petista, que ganhou no primeiro turno com mais de 70% dos votos válidos, o que deu também uma margem muito confortável para o candidato petista ao governo, Rafael Fonteles. Lula, ele teve uma ampla maioria na disputa dos votos dos piauienses. Já no cenário nacional, a disputa foi bem mais equilibrada. Já no primeiro turno, Bolsonaro desenvolveu um desempenho até surpreendente. Todos esperavam até, ou projetavam, os principais institutos de pesquisa, a vitória de Lula já no primeiro turno. E isso não aconteceu. Bolsonaro cresceu muito na reta final da campanha e levou a eleição para o segundo turno, até com a expectativa de virar o jogo pelo fato de ser o presidente da República. Mas acabaram protagonizando uma disputa para lá de acirrada no segundo turno da eleição presidencial no dia 30 de outubro. Outro desfecho da campanha eleitoral diz respeito à Assembleia Legislativa do Piauí. A renovação até que normal, em torno de 1/3 do plenário, mas chamou a atenção o desempenho do PT, que conquistou 12 das 30 vagas. Isso se deve muito ao reforço que teve de parlamentares de outros partidos e o PT acabou formando a chapa mais competitiva, superando inclusive o MDB, que elegeu 9 parlamentares. A oposição ficou de certa forma ali encurralada, com o Progressistas elegendo 7 deputados e o Republicanos apenas 1, e este é o retrato da correlação de forças que saiu das urnas no dia 3 de outubro. Situação definida no Piauí, as atenções se voltam para a disputa nacional. Em nível de Brasil, Lula e Bolsonaro equilibradíssimos, mas no Piauí, Lula acabou obtendo uma vantagem muito grande. Porém, a 15 dias da eleição, a visita de Bolsonaro no Piauí tinha como objetivo tentar dar uma reduzida nessa diferença. Visitou o estado, estimulou apoiadores,
foi a um comício aqui em Teresina e isso acabou, digamos, reforçando a base bolsonarista do estado do Piauí. Porém, Lula, por pouco mais de 3 milhões de votos, foi eleito pela terceira vez presidente da República. E já no final do ano, no dia 12 de dezembro, a diplomação consolidou o encerramento desse calendário eleitoral, faltando apenas a posse no dia 1º de janeiro. Uma consequência até esperada pela natureza da disputa, muito equilíbrio, a radicalização que teve, as alas ideológicas muito empenhadas, de um lado apoiando Lula e do outro apoiando Bolsonaro. Então, os bolsonaristas contestaram o resultado das urnas, mobilizaram as forças no Brasil inteiro e isso também repercutiu no Piauí, que até no final do ano ainda há militantes em frente ao 25BC, com algumas manifestações também protestando em relação ao que saiu das urnas no dia 30 de outubro e que marca, de certa forma, eu diria que um segmento do bolsonarismo que deve ter essa atuação muito forte aí nos próximos 4 anos. Um mês marcante para o Piauí em novembro na parte da Justiça do Trabalho. A desembargadora piauiense, Liana Schaibe, a primeira mulher do estado do Piauí e a primeira piauiense a compor o Tribunal Superior do Trabalho. Uma conquista bastante comemorada por todos os piauienses. E o portal Cidade Verde completou este ano 20 anos, ou seja, 2 décadas. Um site pioneiro e que ajuda a construir a cada dia a história do webjornalismo em nosso país. A editora-chefe do CidadeVerde.com, Yala Sena, selecionou algumas notícias marcantes publicadas no portal. Um sufoco que quase virou uma tragédia. Um pedestre caiu em um imenso buraco no meio da rua, no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. Os moradores tentaram fazer o resgate do homem com uma corda, mas não foi possível. A vítima foi salva por uma equipe do Corpo de Bombeiro. Em setembro, a tecnologia 5G passou a funcionar em Teresina e mais de 60 bairros da capital já têm o sinal disponível para o usuário. O sinal 5G dará mais velocidade aos serviços e maior capilaridade em conexões. Uma imagem impressionante que viralizou na internet. Um carro invadiu a piscina de um hotel na cidade de Cristino Castro, onde 2 crianças estavam tomando banho. O carro ficou submerso na água, mas a motorista saiu ilesa do veículo. Em 2022, o portal Cidade Verde completou 20 anos no ar. Desde 19 de outubro de 2002, o veículo de comunicação é referência no webjornalismo e faz história ao longo dessas 2 décadas. Foi o primeiro portal que realizou o debate eleitoral do Brasil na internet. O portal ganhou o prêmio IBEST, considerado o Oscar da internet. Não abrimos mão da apuração, da verdade dos fatos, da informação precisa e do respeito aos internautas. Vida longa ao portal Cidade Verde. A seguir, no esporte, os destaques do campeonato piauiense. O drama da jogadora de futebol Kedma, que estava no meio da guerra entre Ucrânia e Rússia. E mais, piauiense artilheira do Brasileirão e da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. E a cobertura especial da TV Cidade Verde com correspondentes direto do Catar. A retrospectiva 2022 da TV Cidade Verde volta já.